Ei, bonito esse seu cachorro aí. Você acha? É, comprei ele para me fazer companhia. Ele protege a casa em troca de alimento e segurança. E se ele faz alguma coisa errada, eu castigo ele. Ele é meu escravo. Forget your court date, lock me away. The world waits. Cuts cut deep to the bones. We're trying to sleep. We're trying to sleep. E na videoaula de hoje a gente vai falar sobre escravidão no Brasil. Então vamos lá, primeiro de tudo vamos definir direito o que é escravidão. Bom, como eu já falei no vídeo que eu estou falando sobre Atenas, né, vou botar o link aqui para quem quiser ver, a melhor definição que eu acho que já deram para escravidão foi feita pelos romanos, né, que eles chamaram os escravos de instrumentum vocare, né, que significa instrumento que fala, uma ferramenta que sabe falar, ou seja, o que diferencia um martelo, um machado de um escravo é simplesmente a habilidade de falar. Por quê? Ele é entendido como? Ele é parte da célula produtiva. Ele é uma ferramenta que é utilizada para trabalho. Portanto, ele não é humano. Pera aí, então tá dizendo que escravo não é gente? Socialmente falando, o escravo não é um ser humano. O escravo ele é uma coisa, tá? Ele é um objeto, ele é uma mercadoria. Ele vai funcionar como moeda de troca e vai funcionar como ferramenta. Mais ou menos como a gente trata com, por exemplo, um carro ou até mesmo um animal. Eu sei, você deve estar pensando lá naquele teu cachorrinho que você ama tanto, que você cuida como se fosse parte da sua casa, ele é parte da família. Não é bem por aí não, né? O escravo, ele é entendido justamente como esse objeto, né? Se por acaso, quando seu cachorro dá cria, você pede autorização para ele, para você vender os filhotes dele? Não, né? O cachorro é seu, ele é sua propriedade, né? Então você trata ele como se fosse uma coisa, né? Por mais que você goste dele. O escravo vai ser um lance mais ou menos assim. Você usa ele para trabalhar, você usa ele como moeda de troca, você aluga ele para que faça determinados trabalhos e ele vai acabar te gerando uma renda, né? Então o escravo ele não pode ser entendido como ser humano, mas como objeto para ser utilizado dentro do espaço do trabalho. Segundo ponto importante, no Brasil a gente utilizou o escravo negro africano como o tipo do escravo para ser utilizado aqui. Bom, negro africano está sendo redundante, né? Africano é negro. Não necessariamente. A palavra negro em português originalmente tinha uma outra conotação. Não significava necessariamente pessoa de pele escura. Significava pessoa de raça inferior. Pega mal falar um negócio assim, mas o entendimento era esse. Tanto que os índios aqui no Brasil eram chamados de negros da terra. Aliás, tem um livro muito bom de um antropólogo chamado John Monteiro, né? Quem quiser vai atrás aí, que chama justamente Negros da Terra, onde ele trata ali do trabalho com os índios no Brasil aqui no começo da colonização. Mas vamos lá, inclusive, né, tem uma série de palavras na língua portuguesa que fazem essa referência, como por exemplo a palavra denegrir, né, falar mal de, ou expor o que há de negro na pessoa. Né? Tudo isso parece muito racista e no fundo realmente tem algo disso, mas porque pertencia a uma cultura que era racista. Tá? Agora vamos vendo, né? Por que vai escolher o negro africano e não o índio brasileiro? Como teve, assim, em muitos casos dentro da América Espanhola, né? Você vê diversos territórios na América Espanhola onde se utilizou o escravo indígena, não o escravo negro africano. Bom, foi escolhido o escravo negro africano porque ele ia funcionar muito melhor dentro do sistema do mercantilismo, porque ele ia virar, além de um elemento produtivo, além de uma engrenagem da célula de produção, ele se tornar ali uma mercadoria, um instrumento de troca. Bom, então, para entender isso, vamos entender legal o que vem a ser o mercantilismo, para entender como que o escravo negro africano vai entrar nessa brincadeira aí para poder ser escravizado aqui no Brasil. Bom, mercantilismo é chamado também de fase primitiva do capitalismo,
Por quê? Era um pensamento econômico típico lá do século XVI, que partia de qual princípio? Aonde é que eu consigo acumular riqueza? A partir das trocas desiguais do mercado, né? Por isso o mercantilismo, né? Vem de mercantil. E qual é o significado disso? Bom, primeiro, o pensamento mercantilista acreditava que era impossível criar riqueza nova. Você só acumulava riquezas nas trocas desiguais do mercado. Por isso, produzir não era muito interessante. O que era interessante? Trocar. Por isso que na colonização do Brasil, o Brasil virou núcleo produtivo, enquanto Portugal, que era quem acumulava a riqueza, ficava com a comercialização, né? Comprando coisas do Brasil muito barato, vendendo na Europa muito caro, através do Pacto Colonial. Em outra aula a gente destrincha isso melhor. Mas vamos ver então o que tem aí o negro africano como escravo no Brasil a ver com o pensamento mercantilista. Bem, vai se compor aí, a partir dessa lógica, um negócio chamado de mercado triangular. Vem de triângulo mesmo, né? Por quê? Esse mercado triangular estabelecido por Portugal unia 3 polos, né? Portugal, na Europa, as colônias portuguesas na África e a colônia portuguesa na América, o Brasil, né? Lembra, o que dá lucro? O que dá lucro é o comércio, não a produção. Então, olha lá, Portugal, que praticamente não produzia nada, né, comprava dentro da Europa produtos manufaturados. Lembra aí que nessa época aí não existia ainda indústria, não tinha chegado a Revolução Industrial. Então estamos falando de produtos manufaturados, principalmente ali produtos ingleses, produtos franceses, produtos holandeses. Então comprava esses produtos manufaturados, saía dali e ia para onde? Para a África, onde entrava em contato ali com comerciantes islâmicos ou com próprios colonos portugueses que tinham solidificado ali na África, né? Chegava lá e vendia esses produtos, obviamente com um preço muito mais caro do que aquele que era comercializado na Europa. Vendia esses produtos e comprava o quê? Comprava escravo. Isso que pegava escravo, levava esse escravo para a América e vendia na América os produtos manufaturados europeus. O escravo africano comprava-se açúcar e levava para Portugal e recomeçava o ciclo. Lá vendia o açúcar, que era refinado lá por holandeses, né? E recomeçava todo esse processo. Então, em 3 ângulos: Portugal, África, Brasil, volta a Portugal e segue o ciclo contínuo, acumulando riqueza em todas as trocas que vão se construindo aí. Bem, vamos pensando no seguinte então. O que isso tem a ver com o escravo negro africano? Bem, Portugal, como queria adquirir lucro com isso, proíbe a escravidão de indígenas no Brasil. Bom, não quer dizer que não teve nenhuma escravidão indígena no Brasil. Teve. Originalmente a escravidão era indígena no Brasil. Posteriormente que vai ser proibida. Mas vai manter ali ainda uma sobrevivência dessa escravidão índia, né? Mas algo meio que legal. Sabe aquele DVD pirata que o cara vai lá e compra na banquinha do camelô porque é muito mais barato que o DVD original? Pois é, o índio como escravo no Brasil era mais ou menos um DVD pirata, tá? Fazia o mesmo trabalho, mas não era oficial e se alguém pegasse você poderia se dar muito mal, tá? Mas nos rincões ali menos presentes da ação portuguesa, isso acabou acontecendo. Aqui na região de São Paulo, por exemplo, no começo era muito comum escravidão indígena. Mas a escravidão negra africana foi concentrada onde? Na região onde foi aplicado o plantation da cana-de-açúcar, que era ali na faixa litorânea nordestina. Então vamos ver o que a gente já percebeu até agora. O escravo negro africano, né, ele foi selecionado não por causa daquelas histórias que você ouve falar de que o índio era rebelde, o índio fugia. Você acha que todos os negros topavam muito bem a escravidão, né? Óbvio que não. Onde teve escravidão, teve resistência, né? Nenhum negro ia aceitar ser escravo, né? Outras historinhas do tipo, o índio conhecia muito bem as matas aqui, tinha como fugir. Se você está preso como escravo, independe de onde você está, você vai tentar dar um jeito de fugir. Conhecendo ou não conhecendo a região, você vai picar sua mula e vai tentar sobreviver em outro espaço.
Então esquece esse papo todo de que o índio ele não se adaptava à escravidão, o negro se adaptava. Isso é mentira, isso é um absurdo, legal? Ninguém se adapta à escravidão. Por quê? Na escravidão você é desumanizado. Segunda mentira que vamos quebrar aí, aquele papo de que a igreja apoiou a escravidão. Mais ou menos, não pode levar isso muito a sério. Se você ler um pouquinho de Padre Antônio Vieira, você vai ver que assim, o clero não concordava muito com a escravidão, não, mas acabou aceitando isso porque, mais do que ser uma instituição religiosa, a igreja é uma instituição política. E a gente estava vivendo aqui um momento de contra-reforma, né? Vou botar o link aqui, do vídeo que eu fiz sobre reforma luterana, né? Ainda não fiz vídeo sobre contra-reforma, outra vez eu falo sobre isso aí, né? Então era um momento ali onde a igreja estava tentando, buscar novos fiéis, levar a palavra de Deus para quem não a conhecia, e viu na América uma possibilidade disso. Você acha que a igreja ia se entrepor com a coroa portuguesa, com a coroa espanhola, sendo que havia ali a possibilidade de converter um bando de gente que morava aqui na América, os índios, só porque ia escravizar alguns? Né? Então, se o preço é esse, acabou se tolerando. Mas a igreja não concordava muito com a escravidão, não, né? A escravidão negra foi tolerada pela igreja, não quer dizer que foi apoiada. Bom, vamos pensar na vida do escravo, então. Pensa o seguinte, o escravo, então, ele era uma mercadoria. Então, toda a ação de comércio do escravo era pensado nesse sentido. Então, vendo, quem que era o escravo mais valorizado aqui? Mulheres e crianças, né? Homens adultos eram muito mais baratos. Por quê? Bom, primeiro ele não ia ter uma sobrevida muito grande. A vida do escravo era bastante extenuante aí. E assim, um escravo com uns 40 anos estava velho, literalmente falando. Assim, ele estava bem acabado. Não dava para ficar aproveitando muito tempo esse sujeito aí, né? Mulheres ia ter vantagem aí, porque mulher você reproduz, né? Você gera novos escravinhos aí. Quem cria animal aí, quem cria cachorro aí, sabe muito bem que as fêmeas são muito mais caras do que os machos. Pô, Fábio, tá comparando o negro com o cachorro de novo? Tô sim, porque estamos pensando no escravo. Lembra que a gente tá falando dele como mercadoria. Então, vai funcionar com preço de mercado, sim. A criança tinha uma outra vantagem além da duração, que era o quê? Você podia doutrinar ela desde cedo e orientando em como seria a vida dela como escrava, né? Ensinando língua, ensinando trabalho e tudo mais. Bom, mas conforme a vida na colônia foi evoluindo, foram surgindo outros tipos de escravos, né? O próximo escravo que a gente vai falar agora é o chamado negro de ganho, né? O que é o negro de ganho? Primeiro, ele era um escravo técnico, era um escravo que tinha algum conhecimento de algum tipo de trabalho muito específico e que era alugado. Por exemplo, um escravo que sabia construir casas, né? Esse cara, ele não ia ter função eternamente dentro da fazenda onde ele vivia, mas ele podia construir prédios na fazenda onde ele vivia e em outras diversas. E aí o dono do escravo alugava esse serviço, então o cara ia até o espaço e fazia essa construção, e quem recebia o pagamento era o dono dele, porque, óbvio, você vai pagar pro cavalo porque ele carregou uma carroça para você? Não, né? Você paga ao dono do cavalo. Olha de novo a relação do escravo como mercadoria, ferramenta, um instrumento, um vocário. Aí a gente entra num espaço muito mais legal, que é a região urbana, que vai começar a eclodir no Brasil na época do descobrimento do ouro. Cara, com o descobrimento do ouro, o surgimento do espaço urbano, o uso do escravo ficou muito mais plural. Vamos pensando só na ideia do negro de ganho. Vai existir uma série de outros escravos que vão trabalhar como negro de ganho. Um exemplo que só é possível nesse espaço urbano eram as chamadas quituteiras, né? Escravas que faziam quitutes, docinhos, comidinhas diversas e que vendiam dentro das cidades, né? Pensa, no ambiente rural não tem sentido ter uma quituteira, mas no ambiente urbano onde tem um bando de gente circulando, presto, olha lá um serviço para um negro de ganho muito funcional. Existiam outros trabalhos diversos, como por exemplo os chamados
homens tigre, né? Esse nome é dado por uma marca que ficava na pele deles. O que era o homem tigre? Era um sujeito que carregava jarro com excremento. Vamos lembrando que nesse ambiente urbano não tinha um sistema de coleta de esgoto, né? Onde que iam os dejetos? Ficavam em potes. Quando o pote estava cheio, pegava lá um negro de ganho, né, um homem tigre, catava esse jarro, jogava no ombro, ia até o rio e despejava. Mas vamos pensando que, por exemplo, urina tem uma grande concentração de ácidos. Pois esse ácido podia corroer o jarro e gerar algum vazamento. Aí você imagina, né, o cara carregando o jarro, aquele vazamento, a urina correndo pelo corpo do cara, exposto ao sol, né, ácido, sol. Cara, se você já tomou uma caipirinha, um suco de limão na praia, você sabe que é marca de queimadura por ácido, né? Então, esses caras ficavam com marcas em formas de linhas, que eram os pontos que escorriam, né, na pele, o que gerou para eles o nome de homens tigre. Outro uso de negro de ganho era o uso das escravas como prostitutas. Então, muitos donos de escravos pegavam ali escravas mais jovens, mais bonitas e montavam prostíbulos, onde elas iam acabar gerando renda para o seu dono. E nessa região das Minas Gerais tinha um tipo de escravo de ganho, né, que era muito especial, né, um escravo técnico que era chamado de negro-mina. Quem que era o negro-mina? Era o cara que trabalhava na mina, na exploração de minérios. E esse cara, geralmente, ele tinha que ter um porte físico próprio para trabalhar na mina. Não bastava simplesmente ter o conhecimento técnico de como você vai lá e encontra o veio de ouro, extrai ele, constrói a proteção para evitar que a mina rua, né, se previne ali de gases que podem gerar explosão, o sufocamento. Esse cara ele não podia ser muito grande. Você imagina um caboclão lá de uns 2 metros de altura, 200 quilos, passando pelo buraco de uma mina. Não dá, né? Pois é, justamente por isso criou-se assim o hábito de evitar com que o negro-mina, né, esse cara que ia trabalhar dentro da mina, crescesse. Que era o quê? Um tipo de castração, né? Como é que isso era feito? Bom, quando o escravo, criança, ainda não tinha chegado na puberdade, né, pegava o sujeito, ia lá, dava uma cachaça para ele ficar anestesiado, catava uma pedra e esmagava os testículos dele. Para que isso? Parar de produzir testosterona, né? Bom, vamos lá para o campo da biologia. Quando o homem chega na puberdade, aumenta a produção de testosterona, o que faz com que a musculatura fique mais densa, a voz engrosse, cubra os pelos, o corpo de pelos, né? E o cara ficando mais parrudo, ele não vai conseguir ficar circulando pela mina. Então vai lá, esmaga os testículos, o cara não vai crescer muito, vai ficar miudinho, vai ficar sendo aquele porte de criança e vai conseguir circular pelos espaços da mina. Tanto que isso da voz do cara não engrossar, né, vai fazer com que se reconheça o negro-mina pela chamada voz de taquara rachada, né? O cara ficava meio Anderson Silva, aquela voz fininha assim, né, que não dava para reconhecer muito que ele tinha engrossado as vozes na puberdade. Pois é, né, o negro-mina tinha essa voz de taquara rachada. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir, não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Deixe sua dúvida, deixe sua opinião, faz a sua crítica, faz o seu comentário, se inscreve no canal que isso ajuda a divulgar aí. Essa foi a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.